Nascida em um período onde as dificuldades eram impostas por um sistema opressor, onde as mulheres não podiam pregar e os negros eram sistematicamente excluídos dos maiores espaços da sociedade e da igreja, Lucy Farrell desafiou essas normas e se tornou uma pioneira do movimento pentecostal. Sua jornada começou de maneira improvável, como empregada doméstica, cozinheira e babá, trabalhando nos serviços mais humildes, enquanto nos bastidores carregava em si um poder divino que estava prestes a mudar a história da igreja. Era uma época em que a lei Jim Crow dominava os Estados Unidos. Uma legislação que impunha a segregação racial e as mulheres, especialmente as mulheres negras, tinham direitos muito limitados. Quando Lucy começou a trabalhar para Charles Parham, um dos primeiros a ensinar sobre o batismo do Espírito Santo e o falar em línguas, sua posição era ainda mais relegada ao silêncio e à invisibilidade. Como mulher negra, ela se via à margem de uma sociedade onde se esperava que sua voz fosse calada. Mas foi precisamente nesse lugar de humildade e servidão que Deus começou a revelar seu propósito maior para ela. Lucy estava longe de ser uma mera espectadora do que acontecia ao seu redor. Ela era uma participante ativa do poder de Deus que se movia. Dizem que, enquanto varria o chão da faculdade bíblica, onde ela trabalhava como empregada, Lucy escutava com atenção o ensino de Parham sobre o Espírito Santo e o dom de línguas. Foi aí que, tocada por um impulso divino, ela questionou em voz baixa, mas com uma fé imensa: Pai, isso é toda a carne? Inclui carne negra e sobre as suas donzelas? Pai, isso inclui pessoas como eu? Nesse momento, ela não apenas questionava, mas também desafiava o sistema religioso e social que a excluía, reconhecendo no versículo de Joel 2:28, e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, uma promessa que não fazia distinção de cor ou gênero. Esse foi o início de uma transformação radical em sua vida. O Espírito Santo a tocou de uma maneira tão poderosa que os dons começaram a se manifestar nela de forma visível. Ela se tornou uma das figuras mais proeminentes do movimento pentecostal, sendo a primeira mulher negra a carregar tal poder divino. Seu dom de glossolalia, ou falar em línguas, a fez não apenas uma pregadora, mas uma missionária que viajava por países e pregava para pessoas que não compartilhavam sua língua nativa. E tudo isso sem a necessidade de intérpretes. Ela falava fluentemente em várias línguas estrangeiras, como alemão, francês, espanhol, italiano, grego e latim, sempre tocada pelo Espírito Santo. Lucy não apenas pregava, mas ela trazia consigo a unção de cura. Relatos de sua vida indicam que, onde ela colocava as suas mãos, pessoas eram curadas. Ela não precisava de uma grande audiência ou um palco para que o poder de Deus fosse manifestado. Sua oração era simples, mas poderosa. Sua fé, forte e inabalável, quebrava as correntes da enfermidade e do pecado. Lucy foi ativa na fundação de uma nova igreja com uma visão de incluir todos sem discriminação. Foi ela quem convidou William Seymour, um pregador negro, que mais tarde se tornaria uma figura central na Rua Azusa, para se tornar seu assistente pastoral. William Seymour, um dos líderes mais importantes do avivamento pentecostal, foi guiado por Lucy a se envolver com a busca por uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. O próprio Seymour, sendo o único negro na escola bíblica de Charles Parham, foi forçado a se sentar fora da sala de aula, ouvindo pelas janelas, mas não se desencorajou. Foi essa experiência que moldou seu entendimento da missão de pregar a plenitude do Espírito Santo. Aos poucos, o movimento da Rua Azusa, liderado por essas figuras ousadas, ganhou força e os avivamentos começaram a se espalhar não apenas pela Califórnia, mas por todo o mundo. Dizem que, enquanto Seymour e outros oravam insistentemente, a presença de Deus se tornava cada vez mais palpável, até que a casa de 214 Bonnie Brae Street, onde o avivamento começou, estava cheia de pessoas sedentas pela glória de Deus. Quando o poder de Deus finalmente desceu, a Shekinah Glory, a glória de Deus, como uma nuvem visível, preencheu o lugar, tocando
todos que estavam ali, trazendo curas instantâneas, libertação espiritual e uma renovação de fé que transformou a história da igreja. O avivamento não demorou para atrair uma multidão crescente. O poder de Deus foi tão intenso que a pequena casa logo foi incapaz de comportar as centenas de pessoas que começaram a vir em busca da manifestação do Espírito. O movimento rapidamente se expandiu para a Rua Azusa, em Los Angeles, onde o avivamento se tornou mundialmente conhecido. As reuniões eram intensas, com orações contínuas, pessoas caindo no poder de Deus, curas milagrosas acontecendo e, mais importante, uma nova percepção de que a glória de Deus estava disponível para todos, independentemente de sua cor, classe social ou gênero. As pessoas começaram a viajar de todas as partes do mundo para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo na Rua Azusa. Aqueles que testemunhavam os milagres e o poder de Deus transformando vidas sabiam que estavam diante de algo histórico. E no centro dessa revolução espiritual estava Lucy E. Farrell, uma mulher simples, mas ousada, que sem nenhuma hesitação rompeu as barreiras impostas pela sociedade e pelo sistema religioso, confiando na promessa de Deus de derramar seu espírito sobre toda a carne. Lucy E. Farrell foi uma força transformadora no movimento pentecostal. Sua vida e fé, repletas de ousadia, se tornaram um testemunho vivo de como Deus pode usar aqueles que são considerados marginalizados para realizar seus maiores feitos. A história de Lucy não se limita à sua jornada pessoal, mas se entrelaça com o nascimento do avivamento que alteraria para sempre o curso da história da igreja. O que começou em uma pequena casa na rua Bonnie Bray, com orações fervorosas e fé indomável, se transformaria em um movimento global que ressoaria por gerações. Quando Lucy E. Farrell e William Seymour se uniram para liderar o movimento, não imaginavam que sua pequena célula de oração seria o epicentro de um avivamento que se espalharia pelo mundo inteiro. Juntos, com outros irmãos em Cristo, eles começaram a buscar a presença de Deus com intensidade e urgência, de uma maneira que poucos haviam experimentado antes. Eles se basearam no exemplo da igreja primitiva, que orou durante 10 dias até que o Espírito Santo descesse de forma visível sobre os apóstolos no Pentecostes. Dessa forma, inspirados pelo desejo de ver a glória de Deus se manifestar novamente, eles se dedicaram à oração sem cessar. Enquanto o grupo clamava a Deus, a glória de Deus finalmente desceu sobre eles. Era a presença tangível de Deus, visível como uma nuvem brilhante. A manifestação dessa glória não foi apenas visível, mas também física e espiritual. Relatos afirmam que muitos caíram sobre o poder de Deus, experimentando o que é conhecido como Slain in the Spirit, onde a presença do Espírito Santo se torna tão forte que as pessoas não conseguem permanecer em pé. As curas eram instantâneas. As cadeiras de rodas e as muletas eram deixadas de lado à medida que os paralíticos se levantavam e andavam. As mulheres que até então haviam sido marginalizadas e impedidas de exercer autoridade espiritual, agora eram libertas para profetizar e orar. Era uma revolução espiritual e social que desafiava todas as normas da época. Dizem que uma das manifestações mais notáveis do poder de Deus foi a do dom de glossolalia, o falar em línguas. Isso não se limitava apenas a um fenômeno místico, mas tornou-se uma ferramenta prática de evangelismo. Pessoas que não falavam a língua dos missionários começaram a ouvir o evangelho em seus próprios idiomas nativos, algo que era impossível sem a intervenção direta de Deus. Um exemplo notável de glossolalia foi a mulher chamada Jenny Moore, que, como Lucy, possuía o dom de falar em diversas línguas. Ela não só pregava em idiomas como francês, alemão e grego, mas também foi usada por Deus de maneiras que desafiavam a lógica humana. Quando a glória de Deus se derramou sobre ela, Jenny tocou o teclado de um piano, embora nunca tivesse aprendido a tocar antes. A música divina a capacitou a tocar como os maiores pianistas, demonstrando como o Espírito Santo pode dar dons sobrenaturais quando e como ele quiser. O avivamento de Azusa se espalhou com uma velocidade impressionante. As pessoas viajaram de todos os cantos do mundo para ver e experimentar a presença de Deus ali. Dentro de pouco tempo, o pequeno espaço da rua Bonnie Bray foi superado pela grande quantidade de fiéis, e a congregação precisou se mudar para o local que ficaria para sempre conhecido como a Igreja de Azusa Street. O movimento da Rua Azusa não foi apenas uma revolução religiosa.
foi uma mudança radical no entendimento da igreja sobre o poder do Espírito Santo. Para aqueles que estavam lá, parecia que os céus haviam se aberto e os dons espirituais haviam sido derramados de uma maneira que nunca antes havia sido experimentada. Uma das maiores manifestações de poder foi a cura de milhares de pessoas, inclusive até mesmo os doentes que estavam longe da congregação. O movimento de cura se expandiu além dos muros da igreja, com pessoas testemunhando curas milagrosas em suas próprias casas, nas ruas e até mesmo em outras cidades. A palavra se espalhou como fogo e, em pouco tempo, o avivamento alcançou países e continentes distantes. Mas, por trás de todo esse movimento, estava a fé de mulheres como Lucia Farrell, que acreditaram no impossível e desafiaram as restrições de uma sociedade que buscava mantê-las silenciadas. Quando o avivamento se espalhou por Los Angeles e o mundo, muitos se perguntavam: como isso começou? Como um simples movimento de oração e fé pode mudar tanto? A resposta estava na ousadia de homens e mulheres como Lucia Farrell, que não aceitaram as limitações impostas pela sociedade ou pela religião tradicional. Eles pagaram o preço da oração incansável, do sacrifício e da fé para trazer a glória de Deus de volta à terra. A Rua Azusa se tornou mais do que um local físico, se tornou um símbolo de que quando o Espírito Santo se move, nada pode resistir. E mesmo quando o movimento da Rua Azusa chegou ao fim, o impacto que ele teve na igreja e no mundo continuou a se espalhar. O movimento pentecostal, com sua ênfase nos dons espirituais, continua a ser uma das correntes mais influentes dentro do cristianismo moderno. O exemplo de fé e ousadia de Lucia Farrell permanece como uma lembrança eterna de que quando Deus escolhe alguém, nenhuma barreira é grande demais para ser quebrada.